Vamos lá. Um exercício agora sobre cálculo de depreciação, tá? Mas cálculo de depreciação pelo método linear, que é o método mais utilizado aí não só em provas e concursos, mas também utilizado na prática, nas empresas. As empresas trabalham muito com esse método linear ou método da linha reta para poder calcular a depreciação dos equipamentos, dos veículos, dos bens materiais. E o que é a depreciação? Depreciação é perda de valor. A gente compra um equipamento por um valor e vai utilizando esse equipamento na empresa, uma máquina, por exemplo, e essa máquina vai perdendo valor ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos anos. Né? Essa perda de valor é pelo desgaste, pelo uso. Muitas vezes é uma máquina que fica ali no tempo, né? Sol e chuva ali, então perde valor. Isso é perfeitamente normal e acontece com todos os bens físicos da empresa, que são utilizados nas atividades ali da empresa. Né? Em regra, bens do ativo imobilizado da empresa, ou seja, bens que a empresa utiliza nas suas atividades. Muito bem. E muitos exercícios pedem o quê? Pedem o valor contábil do equipamento. Né? E o que é o valor contábil? O valor contábil é o custo de aquisição de um equipamento menos a depreciação de um determinado período, menos a perda de valor relativo a um determinado período. Para a gente poder entender melhor, vamos resolver o exercício. A empresa faz muita coisa, DMT, SA, adquiriu uma máquina para o seu processo produtivo. Opa, adquiriu para o seu processo produtivo é bem para o ativo imobilizado da empresa. Tal máquina ficou disponível para uso nas condições operacionais pretendidas pela administração no dia 1º de julho de 2014. Isso é importante. A partir do momento em que o equipamento ele é utilizado, a partir da data em que ele é utilizado, a depreciação começa, o desgaste começa a contar a partir dessa data. Não é necessariamente pela data da compra, mas sim pela data em que o bem começou a ser utilizado na empresa. Ali a gente começa a calcular a perda de valor. Vamos lá. Pelo valor contábil de R$ 360 mil. No dia 1º de julho de 2014, eu tenho então um valor de referência ali, R$ 360 mil. A vida útil da máquina foi estimada em 5 anos e o seu valor residual em R$ 65 mil. Vamos lá. Vida útil é o prazo que eu tenho ali é um prazo em que a máquina será utilizada de forma satisfatória. Né? Não é que depois de 5 anos ela não tenha mais nenhuma condições de uso, seja uma sucata, seja... Não é isso. 5 anos é um prazo contábil, é mais do ponto de vista econômico, nem tanto do ponto de vista prático operacional ali. É um prazo contábil em que eu posso, em que após esse prazo, após o prazo de 5 anos, a máquina ela não tem mais valor contábil, né? Ela perde o valor contábil, ela perde o valor econômico dela, digamos assim. E seu valor residual em R$ 65 mil. O que é o valor residual? O valor residual é um valor que se espera vender a máquina ao final do prazo de vida útil. Né? Depois dos 5 anos de uso, o pessoal da administração ali, eles entendem que a máquina ainda pode ser negociada no mercado por R$ 65 mil. Significa o quê? Significa que a depreciação, nesse caso, não vai consumir 100% do valor do bem. Vai consumir um determinado valor, mas que sobra, que esse bem ainda fique registrado na contabilidade por R$ 65 mil. Portanto, esse valor ele não está sujeito à depreciação. Continuando ali. A depreciação do equipamento foi calculada pelo método da linha reta. Salienta-se que, no dia 30 de junho de 2016, a Faz Muita Coisa, DMT, vendeu a máquina por R$ 150 mil. Considerando-se apenas as informações apresentadas e conforme a DBC TG 27, é correto afirmar que o valor contábil a ser baixado da máquina no dia da venda foi de... Olha só, ele comenta aqui no exercício que a máquina foi vendida por R$ 150 mil, mas essa informação não importa para a gente. Essa informação seria relevante para mim saber se a empresa teve lucro ou prejuízo na venda do bem, mas a gente vai deixar essa informação de lado. O que interessa para a gente é saber qual é o valor contábil atual, depois desse período, ou seja, no dia 30 de junho aqui de 2016. Preciso saber qual é o valor contábil. E como que eu sei qual é o valor contábil? Ora, o valor inicial do bem ali, menos a depreciação do período, ou seja, R$ 360 mil menos a depreciação do período. Vou colocar em ordem aqui as informações para ficar mais fácil para a gente poder entender. O valor contábil
360 mil. Esse é o nosso valor de partida para a resolução do exercício, o valor inicial. Prazo de vida útil, 5 anos, ok? Valor residual, R$ 65.000, ou seja, um valor que não está sujeito à depreciação. E o prazo em que acontece a depreciação? Isso é muito importante. Tá? Aqui, normalmente, às vezes vem o período 1º de janeiro até 30 de dezembro. Aqui não, aqui ele colocou valores, digamos assim, quebrados, né? Colocou ali a metade do ano. Mas 1º de julho até 30 de junho, né? Julho de 2014 até junho de 2016, eu tenho 2 anos. Portanto, são 2 anos de perda de valor que eu preciso calcular. E o valor que está sujeito à depreciação, ou seja, o valor depreciável, né? O valor do bem que vai, a parte do bem que está sujeita à perda de valor. R$ 360.000 menos o valor residual, ou seja, R$ 295.000. Portanto, a depreciação tem que ser calculada com base em R$ 295.000, que é o valor sujeito à depreciação. Ele fala que a vida útil da máquina foi estimada em 5 anos. Ele fala ali, né, que o prazo de vida útil é 5 anos. Né? Significa que a cada ano perde parte do valor. Né? Até 5 anos perde todo o valor depreciável. Ou seja, como o meu valor sujeito à depreciação é R$ 295.000, significa que a cada ano perde-se 20% desse valor, de R$ 295.000. A gente pode fazer também R$ 295.000 divididos por 5 anos. Ou seja, a cada ano, esse equipamento ele perde R$ 59.000. Mas esse é o valor por ano. Tá? R$ 50.000 é o valor da despesa. É o valor que se perde ali do bem em termos de depreciação. A gente precisa observar que o nosso prazo aqui de utilização do bem, né, é de 2 anos. Portanto, nossa depreciação total, ou melhor ainda, nossa depreciação acumulada é de R$ 118.000. Ou seja, R$ 59.000 por ano. 59.000 vezes 2, R$ 118.000. Esse é o valor total da minha depreciação. E qual que é o meu valor contábil? Meu valor contábil é o valor do bem menos a depreciação acumulada. Aqui é importante observar o seguinte, tá? Muita atenção nesse ponto. Para mim chegar no resultado, eu preciso pegar o meu valor de R$ 360.000, retirar a depreciação acumulada, R$ 118.000, e eu tenho o valor de R$ 242.000, que é o meu valor contábil, que você já deve observar ali que é a alternativa letra A, indicada no exercício ali, tá? O que eu não posso fazer aqui, né, um erro comum que acontece aqui, é na hora de calcular o valor contábil, pegar, por exemplo, o meu valor de R$ 295.000, que é o valor sujeito à depreciação, menos 18.000. Não faça isso, porque vai dar um valor errado, obviamente. Né? O meu valor contábil é o meu valor de aquisição, o meu custo de aquisição ali. Nesse caso do exercício, ele já indica o valor contábil inicial ali de 360.000. Mas na maioria das vezes vai vir ali o custo de aquisição. Mas é R$ 360.000. É desse valor total que eu preciso retirar a depreciação acumulada, R$ 118.000. Portanto, a nossa resposta, o nosso valor contábil atual é R$ 242.000. Né?